Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Juntos, vamos falar. Diga comigo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez, vamos lá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A minha palavra hoje é uma palavra didática. É uma palavra de ensinamento. E o tema que eu quero trazer agora, nessa mensagem, é a doutrina da salvação. É o ensinamento que temos a respeito da salvação. As pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E agora? A Bíblia diz: agora desenvolvei a salvação. Como eu vou desenvolver? O que é a salvação? Gente, se eu não sei o que é a salvação, então eu não sei se estou salvo ou se estou perdido. Concordam comigo? Se eu não sei o que é a salvação, então eu não posso de maneira nenhuma afirmar que estou salvo ou que estou perdido. Eu não sei. E Jesus, ele chamou muito a atenção dos seus seguidores para essa questão da falta de conhecimento. Ele disse: vocês erram por falta de conhecimento. Então eu tenho que, como crente, eu tenho que no mínimo saber qual é a doutrina da salvação, o ensino da salvação. E é isso que eu quero passar para você nesta hora. É a doutrina da salvação, o ensino. A doutrina da salvação também ela é chamada como soteriologia. É uma das áreas centrais da teologia cristã. Ela trata como Deus salva os seres humanos do pecado e da morte eterna. A salvação vem de Deus. A salvação não parte do homem para Deus. A salvação é de Deus para o homem. Então a salvação ela tem critérios estabelecidos por Deus. Então a salvação não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus revela, através da sua palavra. A palavra salvação, no contexto bíblico, significa três coisas importantes. A palavra salvação, ela significa libertação, resgate e restauração. Vamos repetir? Fala comigo: libertação, resgate e restauração. É isso que significa a salvação para nós, que já recebemos, que já temos a salvação. Então, se a salvação para mim, ela não tem um significado de libertação, não é libertativa, então alguma coisa está acontecendo na minha vida para concretizar a minha salvação. E isso que pode estar acontecendo é a falta de libertação. Quem ainda não é liberto não é salvo. Desculpa, mas isso é a verdade. Amém? É a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade? Quem não está liberto não está salvo. Porque a salvação ela tem um contexto significativo, que realmente fala de libertação, resgate e restauração. Refere-se à libertação do ser humano do pecado. Todo ser humano que aceitou Jesus deve ser liberto do pecado, tá? Ah, mas fulano, ele não tem pecado, ele é apenas viciado em jogo. Não é pecado? Claro que é.
Ah, ele só é viciado na cerveja, na bebida, e não é pecado? Ah, ele é viciado na pornografia, e não é pecado? Então, a libertação, ela é direta. A libertação é o livramento, é a mudança de vida de todo pecado. Todo pecado, todo pecado. Tá? Também, salvação tem a ver com culpa da condenação. A salvação nos liberta, nos restaura, resgata-nos da culpa da condenação. A restauração da comunhão com Deus também, a salvação, faz isso. Ela faz esse papel. Diga comigo, eu fui salvo para ser liberto, resgatado, restaurado e ter comunhão com Deus. Não é simples? Muito simples isso. Então, nessa mensagem eu quero falar rapidamente para vocês das coisas concernentes à salvação. Como, por exemplo, os fundamentos da salvação, a obra de Cristo para nos salvar, a aplicação da salvação, como nós aplicamos a salvação na nossa vida, a resposta que nós seres humanos damos à salvação e os meios da graça de Deus. Fundamento da salvação. Diga comigo, a salvação é imerecida. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque merece. A salvação é um dom de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, a salvação é um dom de Deus. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que quer dizer a palavra dom aqui? É um presente. Guarda esse presente. Conserve esse presente. Tem pessoas que negligenciam a salvação. Bem, pela graça sou salvo, então eu vou viver a minha vida de qualquer maneira e Deus vai me salvar, porque não vem das minhas obras, é um dom. Não é por aí não, meu filho. Quem recebeu a salvação aí como presente, diga amém. Não perca. Não jogue fora. Não desperdice. Amém? Não ache que realmente eu levantei minha mão para Jesus, então eu não preciso fazer mais nada, porque uma vez que eu levantei a mão, já estou salvo. Posso beber, posso fumar, pode fazer o que for, posso até sair da igreja, mas já estou salvo. Não é bem assim não. Amém? Se não perseverar nos pés de Jesus até o fim, pode ter certeza que irá para os quintos dos infernos. Irá realmente para os quintos dos infernos, sem direito ao purgatório, como a igreja católica prega. Não tem para o purgatório, ou céu ou inferno. Direto isso. É direto isso. Não basta ter boa intenção, tem que ter obediência. Amém? O fundamento da salvação é o amor e a justiça de Deus. Diga comigo, a salvação, ela é imerecida, é a ação do amor de Deus e a justiça de Deus sobre a vida do justo. Amém? Isso é tremendo. A justiça de Deus, Deus é justo e santo e não pode tolerar o pecado. Por isso está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a
E não está falando simplesmente de morte física, está falando de morte eterna. O salário do pecado é a morte. Que morte eterna? Ai de nós que apenas o pecado levasse à morte física. Opa, beleza, o pecado me matou. A cachaça pode matar uma pessoa, mas também pode levá-la para o inferno. A obra de Cristo na salvação. A salvação foi realizada por Jesus Cristo em sua vida, morte e ressurreição. Para isso, Jesus teve que, primeiro, passar pela encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele teve que se tornar carne, porque se Deus não tivesse se tornado carne, ele nunca saberia o que é que o homem sente. Então, Jesus se fez carne para que ele pudesse entender o que é o ser humano. Apesar dele ter feito o ser humano ser obra da criação dele, mas ele se fez humano para poder passar pelos mesmos desafios que o ser humano passa, passar pelas mesmas tentações que o ser humano passa, para poder ter misericórdia do ser humano. Então, a obra de Cristo para salvar o homem inicia-se exatamente pela encarnação. Diga, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A segunda coisa, foi necessário que para poder salvar, Jesus tivesse uma vida sem pecado. Ele tivesse uma vida pura, porque para purificar precisa estar puro. É por isso que nós realmente condenamos os falsos profetas, e principalmente aqueles que não têm uma vida pura e quer purificar os outros. Não tem como, gente, não tem como. Jesus nos purificou e nos purifica porque Ele é puro. E havia uma exigência da parte de Deus que o cordeiro deveria ser puro, sem mácula, sem mancha, sem nenhuma ruga. Então diga bem assim, graças a Deus, porque Jesus é puro. E diga assim, por Ele ser puro, Ele me purifica. Ele nos restaura. Amém? Ele nos resgata. Essa é a grande verdade. A obra de Cristo, 3. Ele teve que nos substituir. Amém? Diga comigo, eu fui substituído. Um justo, um puro, um santo, um perfeito, morreu no meu lugar. E coisa linda, vamos aplaudi-lo por isso. Glória a Deus por isso. Esse projeto foi estabelecido por Deus Pai. O Pai estabeleceu esse projeto. Isaías, o profeta messiânico, ele disse, ele foi transpassado. Ele foi furado no peito, de um lado a outro, transpassado com a lança. Transpassar quer dizer furar, de um lado a outro. Então a lança que o soldado romano cravou no peito de Jesus saiu nas costas, conforme Isaías tinha profetizado. Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados. Valorize a sua comunhão com Ele. Valorize o que Ele fez por você. Igreja, vamos sair da religiosidade. Não vamos vir à casa de Deus por desencargo de consciência, mas por amor àquilo que Jesus fez, que ninguém faria.
Ele não tinha nem sequer, mas Deus poderia mudar toda a situação, acabar com a humanidade e criar outra coisa que ele quisesse criar, mas entretanto, ele resolveu amar. Eu digo a você que, vixe, é duro, só ele mesmo para fazer, porque o homem não faria isso de jeito nenhum, amém? O homem não faria isso. O homem, o ser humano é egoísta, mesquinho, orgulhoso, avarento, cobiçoso, como diz a Bíblia, de torpe ganância. Você está entendendo? A obra de Cristo, a sua ressurreição foi necessária. A ressurreição de Cristo foi necessária. Para quê? Para garantir a vitória. O que nos garante a vitória não é apenas a morte dele, mas a ressurreição dele. Porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós adoraríamos um Deus morto. Como faz realmente os seguidores de Maomé, como fazem também os seguidores de Buda. Nós estaríamos simplesmente seguindo uma ilusão. Diga comigo, eu não sigo uma ilusão. Eu sigo uma realidade. Diga assim, o meu Salvador vive e está bem vivo dentro de mim. Esse glória a Deus pode ser mais solto, com mais expressividade. Amém? Quem crê nisso, dê glória a Deus. Aleluia. A ascensão e a intercessão. Olha, na obra de Cristo, quantas coisas maravilhosas. Ele passou pela encarnação, teve uma vida sem pecado, a sua morte foi substitutiva, ressuscitou para nos dar vitória, ascendeu ao céu e está à direita de Deus intercedendo por nós. Amém? Eu tenho que entender que a salvação, ela gera tudo isso. A salvação gerou Jesus ascender ao céu e está à destra de Deus, aonde Ele mesmo intercede por nós. Digo, meu intercessor maior é Jesus. Aplaude a Ele. Aplaude a Ele. Agora como devemos aplicar a salvação? Qual é a ordem dela de aplicação em nossas vidas? Primeiro, é através da salvação, é através da pregação da palavra que Deus chama o pecador ao arrependimento para ele ser salvo. Amém? Ei, escuta, você pode ter chegado aqui porque você estava com problemas financeiros, você pode ter chegado aqui porque estava com problema de saúde, você pode ter chegado aqui porque estava com problema de depressão, você pode ter chegado aqui porque já estava desenganado dos médicos, mas o alvo de Jesus comigo e com você era a salvação. Não perder você. Amém? Não perder você. Aí a primeira coisa que o Senhor mostra é que nós somos pecadores e que precisamos nos arrepender. A palavra vai direto confrontar o nosso coração, a nossa realidade de vida. E quando a palavra realmente confronta, só tem uma alternativa. E que alternativa é essa? Arrependimento. Amém? É assim, a primeira coisa que aplicamos
da salvação na nossa vida chama-se a palavra que nos leva ao arrependimento. Diga comigo, a palavra de Deus, a palavra que foi pregada, a palavra que foi ensinada, levou-me ao arrependimento. Amém? A dizer bem assim, eu não faço mais isso, eu não vou viver mais assim, eu quero para mim essa nova vida. Segundo, regeneração. É a segunda coisa, quando nós recebemos a salvação, esse tesouro maravilhoso, recebemos através do arrependimento, aí entra o processo de regeneração. Na vida de algumas pessoas, esse processo de regeneração é mais rápido. Na vida de outras pessoas, a regeneração é mais demorada, porque ela é muito resistente, ela é muito dada às coisas do mundo, ela se submete mais ao mundo do que a Deus, ela resiste à palavra. Então, às vezes nós temos crente de 10 anos de igreja que ainda não passou pela regeneração, ou seja, ainda não nasceu de novo. Amém? Diga, depois do arrependimento, vem um novo nascimento. É preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus, e quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. São duas condições para a regeneração: ou regenera ou não regenera. Essa é a verdade. Mas se não se regenerar, não vai entrar no reino de Deus. Não vai nem ver. Você entendeu? Quem entendeu aí, diga amém. Amém. Aleluia. Olha o que foi que João escreveu: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A justificação de Deus declara o pecador justo, com base na justiça de Cristo imputada a ele. Essa é a terceira fase da salvação na vida do crente. Diga, justificação. E o que é justificação? Devido ao meu comportamento, devido realmente ao que Cristo fez, eu fui justificado. Diga comigo, eu fui justificado. Quer dizer que, repete, quer dizer que eu fui inocentado. Quem se sente inocentado, diga amém. Quem se sente culpado está correndo perigo de vida. Eu ainda me sinto culpado. Bem, se você se sente culpado, você recorre a Deus, recorre ao sangue de Jesus, porque aquele que se sente culpado ainda, indigno de ir para o céu, pode ter certeza que ele está sentenciando para onde ele vai. Amém? Ele mesmo está sentenciando para onde ele vai. Quem tem certeza que vai para o céu, diga amém. Amém. Se você está no mais ou menos, volte-se para Deus. Porque a consciência sabe. Nada melhor do que a própria consciência. A consciência sabe. Se o arrebatamento acontecer hoje, quem sobe, diga aleluia. Aleluia. Ótimo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Qual o quarto passo da salvação? Diga adoção. Fala forte, diga adoção. Diga, Jesus me fez filho de Deus. Ei, não era, ninguém era. Ninguém era. Nenhum crente, antes de ser crente, era filho de Deus. Ô pastor, todos nós somos filhos de Deus. Não, criatura de Deus, criatura. Mas a Bíblia diz em João 1,12: e a todos quanto receberam, foi-lhes dado
ao poder, foi lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Diga comigo, Jesus me adotou. Nós somos filhos adotivos. Adoção de filho, recebemos a adoção de filho. Porque Deus só tem um filho gerado. Esse um filho gerado que Deus tem chama-se Jesus Cristo. Foi o único filho que Deus fez. Os seres humanos todos foram feitos do pó da terra, criados e não gerados. Mas Deus gerou Jesus, por isso diz a Bíblia que o verbo se fez carne. Muito bem. E qual é o outro passo que eu tenho que desenvolver como uma pessoa salva? Santificação. Quem é salvo e tem certeza, diga amém de novo. Amém. Santifique. Eu vou me santificar para ser salvo. Não. Santifique-se, porque você já é salvo. Mantenha a sua vida como salvo. Viva a sua vida como salvo. Vá para onde for como salvo. Viva como salvo na terra. Esse negócio de fazer de conta não adianta. Vem na igreja, mas no trabalho é meia banda. Em casa é uma coisa diferente, não tem nada de espiritualidade. Olha para mim que eu quero dizer 3 coisas que o crente faz como salvo. Olha para mim. O salvo ora em casa. O salvo lê a Bíblia em casa. O salvo, ele cultua com a família em casa. Ele chama marido, a mulher chama o marido chama a mulher, ele chama os filhos e diz assim: vamos fazer um culto doméstico aqui? Em casa, sem precisar chamar ninguém de fora, em casa, só a família. Amém? Você entendeu? Quando precisa chamar mais pessoas, aí é uma célula. Quando é realmente uma reunião familiar, é apenas uma reunião familiar. É apenas eu e Josefa, que hoje estamos em casa. O Saulo vai fazer uma reunião familiar, é ele, a esposa e os filhos. Vamos fazer aqui nós o culto doméstico. E todo salvo faz isso. Amém? Todo salvo faz isso. Mas quando um quer, outro não quer. Aí vai ter que lutar contra o capeta, porque é o capeta que não quer essas coisas. Você entendeu? É o diabo que não quer a presença de Deus no lar. Não quer. Mas é aqui, se eu disser, olha, vamos passar um tempinho orando, ela vai dizer, opa, vamos passar um tempinho orando. E a gente vai orar. Vamos passar um tempinho lendo a Bíblia, a gente vai passar um tempinho lendo a Bíblia. Essas são as 3 coisas práticas na vida do crente, na família. Eu vou chamar os irmãos. Então é uma célula. É uma célula, não é a família. Quando é a família, é só a família. Amém? É o pai, a mãe e os filhos. Aí é um culto doméstico. Quem está entendendo aí, diga amém. Depois da santificação, tem que ter perseverança na fé. Perseverança na fé. O salvo deve perseverar na fé, perseverar. Como disse Paulo, nada me afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Declare, levante a sua mão e declare assim, diga eu levantando e caindo, eu vou até o fim. Amém? Aplaude a Jesus por isso. Tem pessoas que por nada desistem da fé. Não desiste não, rapaz. Desiste não. Persevera. Persevera. Mas eu estou sendo perseguido. Persevera.
Estou sendo humilhado, persevera. Ser crente é difícil, persevera. Não foi difícil para Jesus, não. Ele passou por coisas terríveis, mas aguentou, suportou. Amém? Ele era realmente como nós, fisicamente como nós, mas espiritualmente Jesus era verdadeiramente decidido. Decidido. Passou. Mostrou para nós que é difícil, mas se vence. Amém? Mas se vence. E por fim, amados, virá a glorificação. Diga comigo, o meu dia está chegando. Diga, a qualquer momento, o Senhor vai me glorificar. Diga, aquilo que é mortal, meu corpo será transformado em um corpo imortal. Diga, aquilo que é pecaminoso, minha natureza será revestida da impecabilidade. Aleluia. Quando isso vai acontecer? No dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento nós seremos glorificados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, serão glorificados. Nós que ficarmos vivos, a Bíblia é muito clara, ao sermos puxados da terra vivo, nos ares nós seremos transformados. E aí não tem mais morte, não tem mais doença, não tem mais problema de família, não tem mais problema com amigo de trabalho, não tem mais realmente, sabe, aquela luta contra o pecado, porque aquilo que nos fazia verdadeiramente cativo, aquilo que nos fazia inferior, deixou de existir e passou a ter nós, cada um de nós, um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Quem deseja isso, diga amém. Quem sonha com isso, diga aleluia. Se coloque em pé.